Olá, tudo bem? Um ótimo dia para você. O tema de hoje é paciente moribundo. Meus queridos, eu lembro-me que nos bancos acadêmicos eu tive a oportunidade de participar de vários debates com especialistas que mostravam a dificuldade que os profissionais da área de saúde tinham que lidar com os doentes terminais e os seus familiares também. Especificamente, os portadores de HIV na época, uma doença que era diariamente comentada nos noticiários mundiais, trazia essa oportunidade de compreendermos a lidar com o paciente moribundo. Ainda hoje, o que mais intriga a ciência e a humanidade é lidar com a vida e mais especificamente com a morte. Esse enigma chamado morte vai permanecer, pois a morte é o último inimigo a ser vencido, ou seja, que precisa ser vencido. Por outro lado, eu vejo que a vida e a morte é o termômetro fiel e justo que coloca cada ser humano em seu devido lugar. Isto é, somos todos iguais e ninguém é melhor do que ninguém. É um diagnóstico fechado. Quero aproveitar deste tema e fazer uma pergunta. O que estamos fazendo de nossa vida? Apesar da universalidade, a morte é vista como algo assustador e importuno por quase todos os indivíduos, e quando se consuma, queremos justificar a mesma, encontrar culpados pelas fatalidades, doenças, catástrofes, acidentes e tantos outros eventos que presenciamos ao longo ou no percurso da minha vida. Ironicamente, este medo da morte pode ser acentuado pelos crescentes avanços no tratamento médico de doenças terminais e na tecnologia de preservação da vida. Estas incertezas e flutuações de esperança é o desespero resultante, faz surgir novos dilemas, tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. Logo que diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Este dilema, meus queridos, é frequentemente resolvido direcionando-se todos os esforços para salvar-se a vida do paciente e negligenciando-se o trabalho de preparação do paciente para a morte. É também negligenciado a assistência psicológica ao paciente e à sua família. Ou seja, as pessoas que estão à beira da morte não conseguem uma sequência regular de respostas, mas progridem, regridem ou hesitam baseadas em sua vivência intrapsíquica e na relação social. Os seguintes estágios, portanto, representam reações comuns no paciente à morte, mas não um padrão típico de resposta. É necessário trabalhar o estágio de conscientização do paciente, pois o aspecto principal do estágio inicial da morte é a percepção do paciente de que sua própria vida está agora sob a ameaça de ser terminada. O diagnóstico de uma doença maligna ou intratável compele a pessoa a reconhecer a própria mortalidade e frequentemente evoca uma descompensação psíquica ou autofragmentação. Esta reação de fragmentação é caracterizada por ansiedade ou pânico, ou seja, prejuízo da memória, julgamento e compreensão nesse sentido de emergência de sentimento antes reprimido de cólera, agressão e dependência, sendo geralmente de curta duração. Esta resposta de desequilíbrio emocional pode ser considerada normal pelo estresse
estresse gerado pela notícia da morte. Já no segundo estágio da morte, representa um estágio de equilíbrio ou resolução do sofrimento, pois o paciente típico está em um equilíbrio psíquico, isto é, sem ansiedade, depressão ou regressão significativas. É claro que pode ter picos de variações emocionais. Meus amados, no estágio final da morte, o paciente moribundo atrai-se de forma crescente da realidade extrema das pessoas, dos eventos e da doença e entra em um mundo de experiências interiores, de fantasias onde não existe nem doença e nem morte. Nesse caso, o paciente parece responsível, dorme grande parte do tempo e pode solicitar menos medicação ou outras medidas de apoio. Como que cada caso é um caso, o manejo bem sucedido baseia-se em proporcionar apoio psicológico para o paciente e para a família e a utilização criteriosa de medicamentos, ter envolvimento com o paciente e tratar o mesmo com dignidade. Ou seja, o papel dos profissionais da saúde é expressar envolvimento pelo paciente, reconhecendo seus esforços para lutar com a difícil carga física e psicológica da morte. A responsabilidade de cuidar do paciente, exercendo uma aliança que é apropriada para que o paciente saiba que o médico esteja com ele durante os períodos mais árduos, a fim de manter um estado de equilíbrio psicológico. A dignidade pela vida faz com que o profissional da saúde oriente o paciente através dos estágios da doença, proporcionando apoio que o acalme e tranquilize durante o sofrimento psíquico. O terapeuta deve estar preparado para apoiar e oferecer uma explicação baseada em seu conhecimento sobre o estado psicodinâmico do paciente. Naquele momento, a ajuda psicológica para a família também é fundamental. O fato de se resolver essa difícil questão pode diminuir os sentimentos de perda, de controle e autonomia. Independente de ser doente terminal ou não, todos nós estamos nesta vida apenas de passagem, sendo que o diferencial é de como estamos tratando da nossa vida e da do próximo. O paciente moribundo está condenado à morte física e nós também. E só é uma questão de tempo. Assim sendo, ame o próximo, ame a si mesmo e viva a sua vida com excelência. Faça o bem sempre, não importe para quem quer que seja. Valorize a vida e cumpra o seu propósito nesta terra. Portanto, pare, pense, analise e reflita. Paciente moribundo é uma doença terminal que precisa ser diagnosticada e tratada. Gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, desse o seu like, clicasse no sininho para você ser comunicado e compartilhasse com os seus amigos. Assim eu agradeceria de todo o meu coração. E até o próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração.